dia, pessoal. Obrigado pela presença de todos aqui. Com essa música eu estava brincando aqui, vamos convidar o pessoal para uma dança, né? Estava gostoso aquele embalo, enfim. Mas é muito bom estar com vocês aqui hoje, nesse primeiro warm-up do Global Summit Telemedicine Digital Health de 2023. Eu acho que, para aqueles que não conhecem, vale a pena reforçar e que o Global Summit é um evento que se tornou um dos mais relevantes na área de saúde digital, telemedicina e telesaúde. Nós estamos indo esse ano para a 5ª edição, esse ano totalmente organizado pela Associação Paulista de Medicina. Ele vai ser presencial no Centro de Convenções Frei Caneca, de 20 a 22 de novembro. É um lugar central não dá para dizer que São Paulo tudo é fácil acesso, né? Mas é mais fácil acesso do que em alguns locais mais longe. É aí que nós vamos ter de novo lá uma programação fantástica, com palestrantes internacionais, presencialmente, palestrantes nacionais, toda a experiência que nesses últimos anos nós vemos tendo no país com relação a soluções, serviços, o sistema de saúde privado e público desenvolvendo seus caminhos na área de saúde digital, que é algo irreversível, necessário, e que a gente já superou algumas fases, né? E uma delas foi a questão da legislação, que até antes da pandemia os médicos e os profissionais não podiam atender diretamente ao paciente através de uma plataforma virtual, e a pandemia, se dá para dizer que trouxe algum efeito colateral positivo, foi esse. Então, nós estamos vivendo um outro momento, mas um momento ainda em que a gente precisa evoluir em termos de maturidade, né? A teleconsulta é algo que é recente, se comparar com outros países que estão há 20 ou 30 anos praticando esse tipo de atividade. Então, a necessidade que a gente possa disseminar a informação e o conhecimento, disseminar as experiências para que quem já faz possa aprimorar essa maturidade e quem não faz ou não conhece possa entender e ver o quanto a saúde digital como um todo possa ser útil para a sua atividade profissional, para a atividade da instituição em que atua, do serviço em que atua e também dentro dos sistemas de saúde. Então, esse é um dos grandes objetivos do Global Summit, que é um protagonismo da Associação Paulista de Medicina. Lá em 2019, nós tivemos o primeiro evento, antes de que a telemedicina fosse, né, o que é hoje aqui no Brasil, né, junto com o amigo e colega Antônio Carlos Endrigo, que é co-presidente do Global Summit, diretor de TI. Nós desenvolvemos a ideia inicial e que acabou evoluindo para o que é hoje o Global Summit, né, integrando todo o ecossistema da saúde digital. Mas sempre tendo esse mote que informação, capacitação, educação é extremamente importante, não só para os médicos, mas para todos os profissionais que atuam nessa área dentro das suas respectivas funções e áreas de atuação. E esse warm-up, né, uma marca registrada do Global Summit, alguns já estão utilizando o termo aquecimento, mas o warm-up foi criado por nós. Ele busca também reproduzir esses momentos menores, mais curtos, em que informação e conhecimento e a experiência de quem está já atuando no mercado, já está atuando do ponto de vista de capacitação profissional, possa transmitir para as pessoas que estão aqui e também as pessoas que já estão praticando, as empresas, as organizações, as entidades que praticam de alguma forma essas atividades, que a gente pode incluir soluções, aplicativos, a inteligência artificial, né, que hoje é muito hype, né, o tal do ChatGPT ou GPT, enfim, e outros que estão vindo, né, são momentos de grande transformação e que já estão transformando o cuidado do paciente, já estão transformando como os serviços prestam os seus serviços mesmo. Então, é importante que o conhecimento possa ser transmitido, a experiência possa ser dividida e que a gente também possa fazer o networking, né? Então, aproveito e já entro na dinâmica do nosso evento de hoje. Nós vamos ter um intervalo, vamos ter 2 apresentações, um intervalo para um cafezinho, para um bate-papo, network importante, e depois nós seguimos com mais 2 apresentações. Ao final de cada 2 apresentações, a gente abre para perguntas, para discussão. É um evento informal, né? Vocês fiquem muito à vontade de perguntar o que quiserem, não tenham
não se encabule, não tenham vergonha, perguntem o que acharem que é necessário, porque esse é um dos objetivos, né? A gente procura, dentro de uma plateia heterogênea, atender às necessidades de informação de quem já está no mercado, quer conhecer um pouco mais coisas avançadas, e quem está entrando e precisa entender coisas mais conceituais até. Então, por favor, fique bem à vontade. Então, essa vai ser a dinâmica. Esse evento está sendo gravado, ele vai ficar disponível de forma gratuita no website do Global Summit, globalsummit.org.br, tá? E com isso, se vocês quiserem rever ou disseminar para pessoas que vocês conheçam e queiram dividir, fiquem bem à vontade, né? Eu acho que o importante é isso, né? Que a gente possa oportunizar esse momento. Nós vamos ter eventos mensais, como nós tínhamos antes da pandemia. O próximo já está previsto para o dia 20 de junho. Vai ser um warm-up especial só de mulheres que vão tomar conta do cenário, né? E que vão trazer as suas experiências e suas visões, né? Às vezes o pessoal chama, né, Women in Health Tech, né? Mas com profissionais que estão aí atuando já há algum tempo e que vão poder transmitir não só a sua experiência, mas também as suas visões com esse olhar, né, que é peculiar às mulheres que são empreendedoras e têm responsabilidades. Então, de imediato aqui, eu quero chamar o nosso primeiro palestrante, que acho que é conhecido de muitas pessoas, né, o Xiao Wen, que é professor associado da USP, chefe da disciplina de telemedicina do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da USP, né, que foi pioneiro, né, na telemedicina aqui no Brasil, né, há muitos anos, com o professor Georg Bon, né, com o Xiao. Então, é um prazer ter, e o Xiao também atualmente é o presidente da Associação Brasileira de Telemedicina e Telesaúde, e o Xiao vai abordar o tema telemedicina de logística e telesaúde integrada para a saúde do futuro 5.0. Xiao, por favor. Bom dia a todos. Queria primeiramente agradecer ao professor Jefferson, ao doutor Indrigo pelo convite, e que hoje eu vou falar um pouco sobre uma terminologia que as pessoas não estão acostumadas. A minha função aqui não é falar, explicar, mas é provocar um debate com vocês, tá? Vocês veem, eu trabalho com telemedicina desde 97, há um quarto de século, tá? E eu vejo que nós temos que renovar, porque a telemedicina, a expressão foi muito desgastada, com uma certa banalização, inclusive durante o período da pandemia, chegando a associar telemedicina com teleconsulta. E aí eu quero trazer um novo pensamento para vocês, inclusive para os jovens, né? Temos que, com a telemedicina, criar um novo repertório de serviço que não seja apenas tratamento de doença, tá? Então, aqui eu falo sobre telemedicina de logística e telesaúde integrada para 5.0. Então, o professor Jefferson já me apresentou, então vou já pular. A primeira coisa é isso. A telemedicina não é teleconsulta. Teleconsulta é uma parte ínfima da telemedicina. É que nós usamos uma só palavra para múltiplos propósitos, tá? Assim como eu participei da Câmara que escreveu a resolução 2314, a própria teleconsulta tem 3. Teleconsulta de casos novos, teleconsulta de acompanhamento, teleconsulta de orientação. Mas talvez eu precise muito mais de telemonitoramento, principalmente com o envelhecimento da população. Talvez eu precise mais de teleinterconsulta. O telediagnóstico é amplamente utilizado, a teleradiologia, tele-ECG, telepatologia, e é aí que nós temos que parar de banalizar como teleconsulta e aplicar de forma correta. E as pessoas podem perguntar, mas por que você é tão chato em terminologia? Remuneração. Quando você caracteriza muito bem o pacote de serviço, você caracteriza o que você faz e você caracteriza a remuneração. Se nós usarmos tudo como igual, você não tem como estabelecer os critérios de remuneração, e por isso que eu acho que nós temos que tomar esse cuidado. A segunda coisa, o Brasil perde 40 bilhões de reais ao ano em desperdício. Telemedicina não é para reduzir custo nenhum.
Porque não tem como reduzir custo a tratamento de doença. Porque a cada ano nós somamos camadas de tecnologia. Então, o que a telemedicina faz? Talvez nós possamos reduzir em 20 bilhões o desperdício. Qual é a maior causa de desperdício no país? Fragmentação da saúde. Portanto, telemedicina e telesaúde é bom para criar linhas de cuidado. Alguém já pensou nisso? Teleconsulta é só gorjeta. Linhas de cuidado é muito mais importante. Querem economizar? Mesmo. Promova a saúde. Mantenha a pessoa saudável. Essa é a melhor forma de reduzir custo ao tratamento de doença. Então, nós temos que desenvolver uma nova linha de atuação. Vamos chamar de telesaúde, de estilo de vida, profissionalizar a promoção de saúde, isso ser remunerado. Então, aqui que eu trago, telemedicina de logística, é a estratégia de articulação para acelerar a resolução dos problemas. Telesaúde integrada é a integração dos diferentes níveis de atenção. Não existe essa história de primário, segundo, terciário. O paciente não tem um rótulo para saber se ele é primário, segundo, terciário. Ele quer ser só cuidado. Então, esse é o grande poder da telemedicina de logística. E a telesaúde integrada entra muito. Redução de sinistros. As operadoras de saúde estão quebrando. Por quê? Sinistro demais. Ninguém soube profissionalizar a saúde. Tá? Então, esse é um ponto, a promoção de saúde, e ele tem que ser baseado nas casas inteligentes e casas conectadas, que é uma linha que eu estou atuando. Então, o atendimento será na casa e no condomínio. Tá? Então, é interessante lembrar que tanto a resolução 2314 quanto a portaria 1348 do Ministério da Saúde contempla 4 áreas de atuação: assistência, prevenção, educação e pesquisa. E aí só quero dizer, mas tem o 5º, implícito. Se eu juntar assistência com educação, o que eu crio? Aprendizado em serviço sob supervisão. É o próprio conceito de residência. Vocês já pensaram que a telemedicina e telesaúde precisa avançar num outro nível? E talvez o Brasil precisasse disso mesmo. A qualificação dos profissionais do SUS, como a supervisão do praxis local, com centros de excelência. E é por isso que nós não podemos aceitar. Eu, como presidente da BTMS, eu digo, é ridículo falar somente em teleconsulta. Temos muito mais e nós não podemos ficar no nosso quadradinho. E aqui, novamente, a minha função aqui não é ditar se é certo ou errado, é provocar reflexão em vocês, tá? Isso é uma linha de cuidado. Agora, na hospitalar, eu vou coordenar uma sessão chamada Telesaúde Integrada de Estilo de Vida e Bem-Estar. Linha de cuidado. Talvez eu devesse começar com estilo de vida, promover um bem-estar na pessoa, interligado com personal care, que está interligado com uma atenção primária, que está interligado com telecuidado ou cuidado domiciliar, que está interligado com cuidados contínuos, que está interligado com reintegração, que está interligado com sistemas paliativos e a terminalidade da vida. Telemedicina e telesaúde é bom para isso. Isto é muito mais que uma teleconsulta. E talvez nós possamos criar um central de monitoramento de cuidados biopsicossocial. Estava conversando com o doutor Endrigo, falei, doutor Endrigo, que tal nós começarmos a pensar isso? A PM liderando para os jovens enxergarem novas oportunidades. Né? Então, aqui vocês estão vendo isto, porque ele reduz sinistro, possivelmente, talvez, é um apoio para os operadores de saúde, porque nós vamos reduzir o seu sinistro e o seu gasto. Tá? Aqui eu quis apresentar para vocês o que é linha de cuidado e por que na resolução, no artigo 4º, nós inserimos a palavra linhas de cuidado. Não foi ao acaso, não é apenas uma demagogia, tá bom? Então, esse na hospitalar vai ser no dia 26 de maio. Eu estou desenvolvendo esse processo, tá? Telesaúde integrada e bem-estar, porque nós vamos focar num outro conceito: prédios conectados, prédios inteligentes, uma estação de telesaúde em cada prédio, com maca, entre outras coisas,
conceito de casas com espaços, casas conectadas para desenvolvimento de atividade física, e eu vou estar desenvolvendo mais 2 grandes setores, a área da introcepção e a da propriocepção. A introcepção, ao estimular meditação, yoga, entre outros, evito ansiedade, evito depressão, evito o uso de medicações ansiolíticos que podem provocar demência. Então, esse é o conceito que eu estou trabalhando sobre aquela parte de telesaúde de estilo de vida, mas como é na hospitalar, eu estou agregando que os hospitais deveriam ter seus centros de teleambulatório pós-alta, tá? Então, hospitais que só vão atender teleconsulta é pouca coisa. A melhor coisa é o telecuidado domiciliar pós-alta, tá? Então, isso só para vocês estarem sabendo que eu estou trabalhando via BTMS com hospitalar para começar a induzir uma nova visão, inclusive para os hospitais, fazendo essa expansão. E aí eu diria, os jovens têm que se profissionalizarem nisso, isso abre oportunidades. Então é isso que eu vejo, um ecossistema completo, tá? Onde os hospitais vão ter que se juntar numa rede de hospitais, numa nuvem da saúde. A nuvem da saúde tem que ter os ambulatórios digitais que os médicos e profissionais possam usar facilmente. É essa nuvem que deve criar um data lake, que deve estar junto com uma inteligência artificial para fazer a saúde preditiva. Você sabe que eu provoco muita gente, né? E eu basicamente acho que até 2030 não será mais recomendado atendimento exclusivamente presencial. Põe na cabeça, quem quiser me desafiar, pode me desafiar no debate, mas eu estou lutando por isso. A partir de 2030, deverá não ser mais recomendado atendimento exclusivamente presencial, e eu quero que vocês me digam o que eu pensei e por que vocês seriam contra. Isso é importante, tá? E aqui vocês veem que eu estou fazendo um central de telediagnóstico, um central de educação digital conectada, porque eu tenho que fazer uma atualização hoje, é lifelong learning. A criação de um central de teletriagem, telemonitoramento interligado com aquele linha de cuidado que eu comentei, interligado com casas inteligentes. Esse aqui que eu estou mostrando de foto é algo que um grupo de arquitetos fizeram na Casa e Cor, em Ribeirão Preto, em 2021. Você vê que lá nós já pusemos um robô de telepresença. E esse era um estúdio para a população 60+. Nós já integramos a questão da telepresença em cuidados, tá? E embaixo, condomínios com estação de telesaúde, e no lado direito, mais extremo, até criamos a telesaúde, estação de telesaúde baseada em trailer para políticas públicas de saúde, inclusive na área de agronegócios, tá? Então, aqui só para ver, isso é um ecossistema pelo qual nós estamos lutando. E aí eu também queria convidar que quem quiser participar da BTMS, sejam membros, porque a BTMS agora tem 2 conceitos. Congresso, será em 2024. Mas eu, como presidente, eu estou ativando os 12 núcleos de indução estratégica para 2030. Se nós não promovermos uma série de ações, vai ficar falando. Então você vê que eu pus residências inteligentes, tá? Prevenção de doenças, hospitais híbridos conectados, matriciamento de boas práticas clínicas, desenvolvimento organizacional e acreditação. O H é o novo item que eu estou criando, que é a telesaúde de estilo de vida e bem-estar. E aí sim, isto ao se juntar, nós poderemos criar um ecossistema. E a minha alerta, até 2030 nós temos uma mudança de perfil demográfico tão grande que, se não houver um rejuvenescimento dos conceitos, o sistema de saúde entra em colapso. Idoso demais. Idoso demais, com doenças crônicas demais, câncer demais e eventualmente até demência. Ou nós somos capazes de aplicar tecnologia e dizer, estamos criando um ecossistema e não apenas teleconsulta, ou
a telemedicina e telesaúde vai ser fadado à banalização e ele se torna algo sem importância. Tá? Então, encerrando a minha fala, o futuro já está aqui, apenas não foi uniformemente distribuído, e aí eu diria, todas as instituições que trabalham na área, ideal é se unirem para nós criarmos projetos de inovação e empreendedorismo estruturante, não inovação e empreendedorismo de empolgação. Isso não serve. Nós temos que criar sistemas que gerem uma estruturação contínua. Obrigado. Muito obrigado, Chau, por a sua sempre esclarecedora palestra, trazendo conceitos que são importantes, não só o conceito per se, mas o significado e a aplicação dessa diversidade de possibilidades que a telemedicina, a telesaúde traz, que certamente são desafios importantes e que, mundo afora, tem sido buscado a utilização desses métodos, dessas estratégias de cuidado para tentar melhorar o sistema de saúde, a sua organização, que a gente sabe que estão cada vez mais complexas e difíceis de fazer a gestão, de serem sustentáveis financeiramente e, por conseguinte, de poder prestar o atendimento necessário aos cidadãos. Eu vou agora, na sequência, chamar nosso segundo palestrante convidado, depois vou convidar Chau e Pedrotti para sentar aqui e a gente trocar ideias com vocês, discutir algumas coisas, e aí depois do intervalo para um cafezinho, um networking, e voltamos na sequência que teremos mais duas palestras, do Vitor Gardella e do Antônio Carlos Endrigo. Mas eu chamo agora o Carlos Pedrotti, um colega que é gerente médico do Centro de Telemedicina do Hospital Israelita. O Pedrotti é cardiologista, fez um MBA de Gestão em Saúde pelo INSPER de São Paulo e especialista em ciência de dados pela Johns Hopkins University, e vai falar para a gente sobre telemedicina em escala, como garantir a qualidade do atendimento. Pedrotti, o palco é seu. Obrigado. Bom dia, pessoal. É sempre um grande prazer poder estar aqui e falar de telemedicina. Agradeço o convite do Jefferson, agradeço o convite e a receptividade aqui dos colegas da PM. O tempo era curto, para a gente falar algum detalhe, uma informação muito grande. E é sempre bom estar aqui, rever colegas e poder passar um pouquinho da nossa experiência de como que a gente está lidando com isso, porque está crescendo. E o que eu quero passar para vocês aqui hoje são pequenos insights de como que nós lidamos com esse grande boom que aconteceu no começo da telemedicina, no começo dessa curva enorme de crescimento da telemedicina no começo de 2020, e como que a gente está brigando agora para conseguir manter a excelência no atendimento. Eu trago aqui não só a experiência do Albert Einstein nisso, em que isso está no nosso core, mas as discussões que nós estamos tendo na Saúde Digital Brasil, que é uma entidade que congrega os principais prestadores de telemedicina e telesaúde no país, para a gente garantir que a telemedicina esteja sendo praticada de forma com alta qualidade em todo o Brasil. Esse é um grande ponto, porque é uma das discussões que ainda pairam sobre todos nós. Será que o cuidado prestado à distância é tão bom quanto o cuidado que é prestado presencialmente? Essa é uma das principais questões que estão sendo colocadas e que vêm sendo demonstradas ao longo do tempo. Já há muitos anos, principalmente com o conhecimento que veio dos primeiros projetos, dos primeiros pilotos, desde a década de 70, 80 nos Estados Unidos, mas principalmente com a adoção mais em massa no começo desse século, isso já está muito evidente que sim, para determinadas situações, há uma boa chance da gente conseguir um ótimo cuidado equiparável ao cuidado face a face. Mas isso a gente vê na ciência. Quando você tem um estudo que é controlado, você está dentro de uma universidade, de um centro de pesquisa, em que a sua base de médicos, de equipe que está fazendo aquele serviço, também é altamente qualificado.
Quando você expande isso para o resto da população, o mundo real, é aí que a gente tem certas dificuldades. Em você saber se a qualidade do atendimento ela é possível de ser mantida, porque você está tendo muita escala. E é isso que a gente tem que brigar. Quando a gente iniciou essa jornada, já ainda no pré-pandemia, no Einstein, a escala era pequena. E você conseguia cuidar de cada paciente de uma forma muito individualizada. Quando você expande isso aconteceu já no comecinho de 2020, a gente começou a ver um aumento, antes ainda da pandemia, um aumento maior na quantidade de consultas. A gente começou a ver que existia já alguns desvios nos nossos protocolos. Como que a gente controla isso? Eu acredito que a gente tem várias saídas. Uma delas, e a mais importante, que vem do contexto da saúde digital, é porque nós temos todos os dados na nossa mão. Muito mais do que na medicina presencial. Na medicina presencial, apesar de nós termos uma grande adoção dos prontuários eletrônicos, a jornada ainda não é integralmente digital. Nós temos muitos locais em que a receita é feita num sistema, que o prontuário é colocado em outro sistema, eles muitas vezes não se conversam. E para você ter certeza de que um protocolo clínico está sendo seguido adequadamente, você precisa ter essa conexão. Você precisa saber qual que é o diagnóstico e qual é a conduta. Quais foram as queixas do paciente e como se chegou nesse diagnóstico. Então, para dizer para vocês como que a gente conseguiu iniciar esse processo, primeiro ponto, é muito importante que todos os prestadores de cuidados digitais à saúde, à distância, telemedicina, telesaúde, precisam ter protocolos muito bem definidos de conduta. Eles nem sempre são idênticos aos protocolos da medicina ou da equipe multiprofissional à distância. Muito pelo contrário, é muito importante existir um critério que eu considero o mais fundamental de todos, que é o critério de quando você encaminha esse paciente para o cuidado face a face. Nenhuma das situações em que você consegue garantir que 100% dos casos são atendidos à distância. Então, o primeiro e mais importante critério de qualidade para você garantir a escala é segurança do paciente. Se esse paciente, diante de certos critérios, que nós chamamos lá de sinais de alarme, eles estão sendo encaminhados para o atendimento à distância. Um paciente que aparece na telemedicina com uma dor precordial, que pode caracterizar, tem alguns critérios, que pode caracterizar uma situação de risco de vida, ele precisa ser encaminhado para um atendimento presencial. Pelo menos diante da tecnologia que nós temos hoje. Daqui a alguns anos não se sabe, não é, Chau? Então, porque a gente pode ter cuidados, né, nesse sentido muito mais próximos de nós do que de um hospital, mas hoje é o que nós temos. Um paciente no início do Covid que apresentava sinais, queda da saturação com medidor domiciliar ou uma dispneia franca, ele não podia continuar o atendimento à distância. Nós temos critérios para cada uma das principais situações. Então, a minha primeira recomendação para quem está nos assistindo, quem coordena sistemas de saúde que possuem serviços de telesaúde e telemedicina, é critério de segurança principal, quando encaminhar esse paciente para um atendimento presencial. E isso é a principal coisa que é medida aqui, saber se esses critérios estão sendo adequadamente seguidos. Segundo, prescrição. Sabemos também que a prescrição à distância é algo que precisa de cuidados. É uma evolução. Ao longo do tempo, nós vamos ficando cada vez mais seguros. No entanto, para a prescrição de medicamentos que são de autocontrole e que exigem um cuidado muito mais próximo, é muito importante que esse paciente seja seguido de forma mais cuidadosa. Nós temos o grande, digamos, o carro-chefe da telemedicina no país hoje, o grande volume de atendimentos, continua-se
focado no cuidado episódico. O cuidado episódico, o paciente passa uma vez e nunca mais com aquele médico. E muitas vezes está fazendo um acompanhamento. Você fica fazendo renovações de receita de uso contínuo, por exemplo, de medicamentos de ação em sistema nervoso central, é algo que muitas vezes precisa de cuidados. Então você precisa ter critérios para o uso, para a aplicação dessas medicações. E para você garantir isso hoje, com a prescrição digital, a prescrição eletrônica e o prontuário eletrônico, você tem muito mais facilidade para cuidar disso. Você tem o CID de um lado, a medicação do outro, e você estabelece protocolos que cruzam essas informações e verifica com os seus médicos se isso está seguindo os protocolos que foram pré-determinados. Com isso, você consegue monitorar uma grande quantidade de consultas. Basicamente, todas as consultas vão gerar algum tipo de indicador que faz com que você consiga orientar a sua equipe médica multiprofissional a seguir os protocolos. E um dos mais importantes, respeitem a autonomia do paciente em entender o que precisa ser feito e respeitar a autonomia do profissional. Então, o profissional ele é responsável pelos atos na consulta digital, tanto quanto na consulta presencial. E para a gente poder garantir que a atuação profissional é a mais importante, a mais segura possível, esse profissional ele precisa ter autonomia, mas precisa da vigilância. Pelo menos enquanto todos estão sendo capacitados, né? A gente fala muito da capacitação. Tem muito profissional ainda que está entrando, está começando a fazer ações de telemedicina em maior escala hoje. E precisa de uma adaptação para saber se nós conseguimos, de forma efetiva, garantir a segurança e a qualidade dessas informações. E por isso, os serviços que a gente, de telemedicina, tanto no SDB quanto em todas as informações que nós passamos, é o seguinte: nós temos que seguir protocolos com a finalidade principal de segurança do paciente. Garantir que o sistema, que a tecnologia está sendo bem utilizada. Porque nós fomos, por muito tempo, um alvo. A telemedicina foi um alvo de muita gente querendo falar, não é segura e poderia, em qualquer momento, diante de qualquer instabilidade, poderia ser duramente criticada. Hoje está em massa. Mas hoje, por exemplo, um dos principais pontos de conflito e de interpretação é com relação a atestados. Alguns serviços, por exemplo, passaram a ser uma fonte de atestados infinita. Isso é uma discussão muito importante que nós estamos tendo hoje entre todos os provedores. Antes da pandemia, um benchmark em torno de 20%, 30% de atestados, que é algo que é dentro do benchmark da consulta presencial. Hoje nós estamos perigosamente perto de 50% de atestados nas consultas de baixa complexidade. Tudo bem, tivemos a onda da pandemia em que houve uma necessidade muito maior de uma preocupação com relação à exposição epidemiológica. Mas isso agora teria que voltar, e está voltando muito lentamente. Temos que cuidar com esses critérios. Temos que saber para não transformar a telemedicina, o atendimento à distância, em um atendimento frívolo, um atendimento sem consistência. E eu acho que essa é uma das principais lutas que nós temos que ter. Observar todos aqui que estão nos assistindo, que estão aqui presentes, que tenham controle de serviços de telesaúde, telemedicina. Fiquem atentos à qualidade do serviço. O que está sendo entregue? Pergunte ao paciente, estabeleça protocolos. Acho que essa é a principal mensagem que eu queria passar para vocês aqui hoje. Muito obrigado, gente. A telemedicina e a saúde digital não é o futuro, é o agora. Nos últimos anos, o mundo mudou e a medicina se transformou. Hoje, a digitalização da medicina não tem volta. Ela veio para ficar e já ficou. Sabe por quê? Porque seu paciente mudou. E você, vai mudar? Participe da 5ª edição do Global Summit Telemedicine and Digital Health, o mais relevante evento de telemedicina e saúde digital da América Latina. São mais de 50 horas de conteúdo,
palestrantes internacionais e nacionais em 3 dias de evento. Inscreva-se e garanta já o valor de primeiro lote. Faça parte da área que mais cresce no segmento da saúde. Muito bem, para esquentar, né? Eu vou fazer como moderadora. Tudo bem? Então, é a primeira pergunta. E, claro, vou dirigir primeiro ao Shao. Você trouxe alguns pontos que são fundamentais, Shao, dentro desse processo de evolução da telemedicina e da telesaúde, né? E um deles que eu acho extremamente importante é a questão da continuidade do cuidado, né? Porque se a gente olhar a linha das pessoas, linhas de vida das pessoas, né, e aquilo que a gente pode contribuir para uma melhor qualidade de vida e para uma vida melhor, ela passa lá pela promoção à saúde, né, estilo de vida, que, aliás, isso é algo que está evoluindo o mundo afora, né, medicina de estilo de vida, hoje tem associações, inclusive no Brasil, também focada no próprio médico, né, que precisa melhorar o seu estilo de vida, né, prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, e que a saúde conectada ela pode entrar em vários desses pontos para ajudar nessa continuidade do cuidado e levando esse cuidado para o lugar mais gostoso que as pessoas vivem, que são suas casas, né? Na segurança e no conforto de suas casas. E aí, já analisando assim um pouco nossos sistemas de saúde, privado e público, o que você percebe assim como grandes desafios para que a gente consiga implementar essa continuidade do cuidado, seja no sistema privado ou suplementar ou no sistema público? Bom, a primeira coisa que eu acho que nós precisamos profissionalizar várias coisas, tá? Durante um bom tempo, mesmo quando eu era estudante de medicina, promover saúde, prevenir doença para gente que não era bom médico clínico. Não, esse conceito tem que ser totalmente apagado e tem que ser virar um programa estratégico. Esse é um principal ponto. A segunda coisa, a telemedicina e telesaúde, quando vem, ele não pode compartilhar o mesmo mercado. Ele tem que abrir novos mercados. Então é por isso que vocês vão ver que pela BTMS eu estou trabalhando no conceito das casas inteligentes e conectadas. Vai ser o nosso dia a dia em 2030. Casas inteligentes e conectadas significa que eu vou ter prédios inteligentes e conectados. E aí eu tenho que ter uma estação de telesaúde. Então o que eu estou querendo dizer é o seguinte, isso agita a construção civil. A construção civil, juntamente com um novo setor, que é de gestão de saúde, ele entra nas operadoras de saúde ao reduzir sinistro. O que eu estou querendo dizer, nós, médico, estamos errados porque nós fomos doutrinados em cuidar de doença. Isso está errado. Isso é cobertor de doença. Nós temos que abrir a nossa mente no momento que nós incorporamos a tecnologia. Nós cuidamos, eu sempre falo, eu não cuido nem de doença e nem de doente. Aí me perguntam, então o que você cuida? Eu cuido de pessoas e cidadãos ao longo do tempo. Essa expansão é que permite criar para que serve a telemedicina e telesaúde, e é por isso que eu sou contra me reduzir na telemedicina e teleconsulta. Isso eu sou contra. Tá? Então, nesse aspecto, o que significa? Eu tenho que ensinar na graduação. Eu tenho que ensinar na residência médica. Inclusive, a partir do dia 10 de julho, o Hospital das Clínicas será o primeiro hospital do Brasil a tornar obrigatório o aprendizado de telesaúde para todos os R1s. No ano que vem, também, então, em 3 anos, todos os residentes terão matéria obrigatória de telesaúde. Então, nós temos que fazer isso, estruturante, formar durante a especialização, agora inserido qual é a estratégia do acompanhamento contínuo. Eu, basicamente, acho que a integração da saúde com a arquitetura, com a construção civil, é um novo mercado. E não somente prédios novos, a readequação de prédios antigos, e isso estimula
o tele multicuidado domiciliar, tá? Então, só para dizer como que eu penso em estratégias de indução de mercado. Certo, obrigado. Temos uma pergunta da plateia. Por favor, diga o seu nome, se quiser falar da instituição que atua, fique bem à vontade. Obrigado, meu nome é André, eu sou médico gerente no Grupo Fleury, da área de atenção primária, no grupo, na subdivisão Saúde Digital. Então, estou super contente de estar aqui olhando a explanação de vocês, a gente já está botando muito disso em prática. Mas uma pergunta bem pessoal minha, assim, que a gente tem olhado, essa jornada que você está descrevendo, né? A atenção primária antes era uma coisa muito isolada, era uma ilha e não se comunicava com a atenção secundária, com o hospital, né? Isso foi um grande problema para ela realmente ser efetiva, né? Agora, ó, com a telemedicina e com dados, né? Eu acho que a gente começa a unir realmente os pontos e fazer a jornada que até hoje não existiu, né? Mas a minha pergunta aí para todos é como é que vocês veem a telemedicina democratizando, né, realmente o acesso à saúde, né, nesses rincões do Brasil, como é que ela pode dar uma saúde, tanto para a saúde suplementar quanto para o SUS, ou talvez seja até um ponto de encontro para prestadores dos dois sistemas, né? A gente tem uma formação muito voltada para a saúde suplementar, mas como é que a gente pode começar a unir esses pontos através da telemedicina e através de unir aí a jornada? Se vocês já têm exemplos, se vocês estão participando dessas integrações. Obrigado, Pedrotti, você pode responder. Sim, é muito interessante porque é um dos pontos que a gente tem um grande orgulho de participar em projetos junto com o governo. Mas, de uma forma geral, eu gosto de usar um termo cunhado pelo chamado de telemedicina logística. Porque um dos grandes problemas de um país como o nosso, no sistema público de saúde, não é nem o número de médicos ou o número de especialistas, é a distribuição. Eu vou dar um exemplo simples. O estado de São Paulo tem 186 neurologistas pediátricos cadastrados na Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil. A região norte inteira tem 21. Então, nós criamos um centro de apoio especializado para a atenção primária, que é uma parceria com o sistema, com o Ministério da Saúde, que só na nossa equipe tem 41 neurologistas pediátricos, e é para a região norte. Então, olha que interessante, você conecta a atenção primária à atenção especializada através da telemedicina. No passado, como que precisa ser feito? Precisa colocar um especialista de cada área em cada uma das UBS, mesmo que rodando ou passando em AMES, né, os ambulatórios de especialidades. É impossível isso, ainda mais você colocando em regiões extremamente remotas, de difícil acesso. Algumas dessas UBSs que possuem pequenos terminais de telemedicina, não chamam nem de estação, basta um notebook com câmera e microfone, para você poder intermediar, então, uma consulta entre o médico da atenção primária, que é quem conhece o paciente de perto, conhece a realidade da região, para falar com um especialista, que não precisa estar no local, passa as informações, as mãos, os ouvidos daquele médico que está à distância, para fazer um exame físico local, caso necessário, passa as informações clínicas, consegue uma contrarreferência imediata, interativa, e você consegue, então, dar uma atenção especializada muito mais democratizada. Então, hoje já fizemos quase 100 mil consultas nesse programa, 7 especialidades. São especialidades que têm mais... São clínicas, né? Especialidades clínicas, em que você tem maior resolutividade à distância. E você consegue atingir populações e reduzir filas e democratizar realmente o acesso à atenção médica especializada. Mas eu falo de atenção especializada, parece que a gente está focando só, esquecendo da atenção primária. Não, é o contrário. Você traz atenção especializada para a atenção primária, empoderando a equipe da atenção primária e capacitando, qualificando os encaminhamentos. A pessoa encaminha para um cardiologista devido a um problema uma vez, encaminha pelo mesmo problema a segunda vez, a terceira não encaminha, resolve sozinho. Ele está discutindo e tendo
a contrarreferência imediata, ele está aprendendo em serviço, ele está aprendendo a fazer a teleconsulta, a teleinterconsulta, que é o nome mais adequado, que eu gosto para esse tipo de atuação. E mais, a gente vai crescer em todas as áreas. Muitas vezes a gente vai ter, por exemplo, unidades básicas de saúde que hoje às vezes carecem de médicos também no local, com os enfermeiros fazendo a intermediação. A gente vai ter uma evolução. Hoje é o médico fazendo a intermediação da consulta especialista. Logo mais é o enfermeiro fazendo a intermediação com o médico, ou o técnico de saúde, que é o agente de saúde, fazendo essa intermediação. E logo está direto com o paciente. Eu ainda acho que é um caminho que vai demorar um pouco. E tem uma certa dificuldade a literacia digital e tudo isso, mas é o grande driver para democratização, acesso à saúde como um todo. Obrigado, Pedrotti. Bom, vamos combinar o seguinte, para a gente manter o horário, eu vou primeiro pedir para a Flávia trazer algumas informações para vocês. A gente faz um intervalo até às 10:10 e depois das apresentações do Vitor e do Rodrigo, nós vamos ter de novo todos aqui para continuar as perguntas. Sei que está surgindo pergunta na plateia, ótimo, mas segura para a segunda etapa desse nosso evento. E, eventualmente, claro, todos aqui vão estar à disposição para um bate-papo. Isso é a coisa bacana de ter um evento presencial, né? A gente poder conversar. Aquilo que a gente não consegue conversar no virtual, né? Porque um termina a fala, passa para o outro, muito obrigado, tchau, e as perguntas ficam meio no ar às vezes, tá? Flávia, obrigado, Pedrotti, obrigado, Chau. Vamos, depois das apresentações, estar de novo aqui com o pessoal. Flávia. Muito bem, pesados. Vamos dar continuidade, então, ao nosso warm-up. Eu gostaria agora, então, na sequência, de convidar o nosso colega Vitor Gadelha, que é Rede de Inovação Médica em Hospitais da DASA. Ele é neurologista, então nós somos do mesmo time, e é mestre em Ciências da Computação, com área de atuação em Inteligência Computacional pela Universidade Federal do Paraná, e também é empreendedor, né, founder e CEO da Medex VR, que é uma startup de realidade virtual para treinamento em saúde. E o Vitor vai abordar um tema que é extremamente relevante e hoje está na boca dos leigos também, que é a inteligência artificial, e ele vai dar enfoque na inteligência artificial como tecnologia base para o futuro da saúde. Vitor, por favor. Vamos lá, pessoal. Primeiro eu queria agradecer ao Dr. Jefferson, né, uma parceria aí de anos já, para falar um pouquinho de alguns temas super importantes na saúde digital, e toda a organização do Global Summit, que eu tenho um prazer muito grande de estar ajudando até na condução do evento, porque foi o evento que eu acho que eu me encontrei, foi onde eu surgi ali ao final da residência de neurologia. Então, no último ano de neurologia, eu tive a oportunidade de participar do primeiro evento do Global Summit, e lá eu fiz as conexões necessárias que me jogaram onde eu estou hoje. Foi bem rápido, foi em torno de 4 anos, mas por isso eu quero deixar minha gratidão aqui a tudo que vocês fizeram e continuam fazendo pela saúde do país. Hoje eu vou falar de uma forma bem simples, mas tentando passar a intuição de como os modelos de IA, inteligência artificial, funcionam, tá? Também do meio para o final eu vou começar a tocar em alguns pontos da saúde, para provocar mesmo, né? Não dá tempo de falar, é algo muito complexo, são muitos modelos, muitas variáveis, mas existe uma base intuitiva comum quando a gente fala desse tipo de algoritmo. Mas para começar, eu queria provocar vocês se realmente é uma hype, né? Então, eu acho que ao longo dos anos a gente foi aprendendo muito sobre a inteligência artificial. Ela começou a ganhar mais tração em 2012, quando pela primeira vez um computador venceu todas as outras modalidades que se tinha de entender padrões de imagem, detectar o que é uma bola na imagem. O computador aprendeu a ver coisas simples tal qual o ser humano. Só que quando a gente pensou na saúde, em 2016, 2017, 2018, veio muita gente para o palco falar sobre esse assunto. Só que ele era intangível. E a gente errou de fato. A gente quis criar algoritmos que fossem capazes de dar diagnósticos. Mas será que é possível dar o diagnóstico? Será que era possível dar o diagnóstico naquela época? E de 2019 até os momentos atuais, a gente entendeu que não é bem isso.
ele de fato é para servir como uma ferramenta de suporte à decisão para ganhar eficiência no tratamento, na identificação de doenças e tantas outras coisas que a gente pode fazer com ela. Ela teve uma curva de hype, mas a gente caiu lá pelos 2020 e a gente começa a retomar isso de forma muito forte, né? E como o ChatGPT aí, eu acho que é algo que a gente começa a olhar, quem já usou, é impressionante a performance que ele conseguiu adquirir nesses poucos anos. Para começar, o que é inteligência artificial? É toda inteligência que não é natural. Então, ao longo da evolução do ser humano, a gente adquiriu essa capacidade cognitiva da inteligência e quando a gente consegue colocar essa inteligência de alguma forma em qualquer dispositivo, qualquer máquina, para desempenhar uma atividade tal qual o ser humano, inclusive de forma repetitiva, a gente está dentro de uma inteligência artificial. Ela é dividida em 3 grandes categorias. E é interessante que quando eu comecei a dar essa aula há 4 anos, essa é a aula base, tá? Quem for fazer qualquer curso de inteligência artificial vai se deparar com os mesmos conceitos, assim, no primeiro curso. E é por isso que eu quis trazer aqui. Começa pela AI estreita, é o Narrow AI. O que significa isso? É criar algoritmos que ele é capaz de resolver um problema específico. Eu criei um algoritmo de visão computacional, ou seja, que tem a capacidade de ver imagem, para detectar se tem um nódulo ou não naquela imagem. É um algoritmo muito focado. E quando eu falava 4 anos atrás, eu falava que a gente não vai chegar tão próximo, acho que pelo menos 10 anos no General AI, que é o do meio, e a geral. O que é a geral? É quando eu consigo adquirir a capacidade de não só resolver um problema, mas múltiplos problemas, e que esses problemas sejam tal qual a cognição em diferentes áreas da nossa cognição. Então, a capacidade de ver, a capacidade da linguagem, de como a gente escreve, de como a gente interpreta. E hoje, se a gente for ver, de fato, tem algoritmos de imagem que conseguem detectar de forma tal qual o médico ali o nódulo de mama numa mamografia. A gente tem o ChatGPT consegue falar, consegue escrever tal qual a gente faz redação de texto de uma forma super robusta. Então, quando eu olho aqui para a geral, eu acho que eu diminuí meu horizonte ali para mais 1 ou 2 anos. Mas é que ela não faz auto-performer, ela não performa melhor do que o ser humano. Quando a gente vai para Super AI, sim, seria o padrão ouro, o target onde a gente quer chegar, onde eu consigo performar melhor do que o humano em múltiplas áreas da cognição. Outra coisa importante, até para quem for debater, é os conceitos básicos, né? Essas são as terminologias mesmo que a gente fala. A inteligência artificial ela ganhou um sinônimo recentemente do Deep Learning, que é a técnica mais avançada que a gente tem para fazer o algoritmo. A inteligência artificial é uma área ali da matemática junto com a ciência da computação que surge em 1956, mais ou menos, ali na Alemanha. E, de fato, até os algoritmos simples, eu posso dizer que está dentro da área da inteligência artificial. São aqueles algoritmos, se a hemoglobina glicada acima de 6,3, a gente está lidando com o paciente diabético. É um algoritmo super simples que o humano prescreveu, mas você pode até considerar dentro da IA. Então, não está tão errado falar. Mas o que a gente considera mesmo, depois de 1980, para ficar mais fácil e o que acaba sendo sinônimo, para a gente começar a separar as coisas e não passar a chamar tudo de inteligência artificial, são as técnicas de machine learning. Existem várias técnicas, então inteligência artificial é a área do conhecimento. Quais são as técnicas que a gente usa para aplicar ela na prática? A melhor que a gente tem, por muito tempo, é machine learning, que eu pego os dados e tento entender como esses dados se comportam e quais são os padrões desses dados. Só que o que aconteceu? Ao passar dos tempos, e principalmente ali depois de 2008, uma nova técnica, um novo modelo matemático foi desenvolvido dentro da área de aprendizado de máquina, que é chamado aprendizado profundo, que é o Deep Learning, que é o que a gente fala daquelas redes neurais profundas. A diferença é que aqui eu consigo ter uma performance muito alta, um desempenho muito alto, a depender de volume de dados e de outras variáveis. Então, a grande diferença do Deep Learning é que eu tenho uma técnica que realmente ela passou a performar e desempenhar muito bem. Quando a gente fala das regras tradicionais, o que é que a IA mesmo, essa nova IA que a gente fala de 1980 para cá, ela prega? A gente sempre tentou criar essas regras. E, de fato, para várias coisas, as regras são fáceis de ser criadas. Você tem que criar a regra mesmo. Então, não vamos fazer nenhum algoritmo de inteligência artificial para dizer que acima de 6,3 tem uma linha clicada, você está diante de paciente provavelmente diabético ou diabético. Né? Então, aqui é muito mais fácil eu fazer um código lá no programa e falar, se isso acontecer, a regra é simples. O problema é que os padrões da saúde eles são muito complexos.
A gente evoluiu na medicina baseada em evidência, foi sensacional, criando esses conceitos através de regras simples. Só que será que esse é o momento ainda para a gente continuar assim? Então, a gente criava as regras em cima de um banco de dados, a gente criava um programa, e esse programa ele dava essas respostas para a gente. Quando a gente pensa em inteligência artificial de uma maneira geral, a gente inverte esse padrão. Qual é a diferença aqui desse modelo especificamente de aprendizado de máquina? Que é uma categoria, não coloquei aqui, mas de aprendizado de máquina supervisionado, onde eu, ser humano, sou o padrão ouro para treinar aquela máquina. Então, teoricamente, ela nunca vai performar melhor do que eu que estou fazendo esse treinamento. Agora, o que é que eu faço? Eu pego dados, um conjunto de dados. Quem tem tabela de Excel? Se você tem uma tabela de Excel com uma entrada e uma saída de dados, então vamos lá, tem um monte de raio-x no meu X aqui, e alguém lá que foi eu disse, aquele raio-x tem Covid, esse raio-x não tem Covid, esse tem Covid, esse não tem Covid. Eu tenho esse banco de dados, a entrada e a saída. Eu pego esse modelo matemático e ele tenta criar uma regra para mim. Essa regra é uma função de primeiro, segundo, terceiro, quarto grau, infinitos graus. Função matemática, álgebra linear. E essa regra, ela é muito pequena. Ela tem em torno de 10 KB ali, cabe num pendrive muitas vezes, né, dependendo da complexidade. E com ela, o que é que acontece? A partir de uma nova entrada de dados, ele de forma probabilística vai tentar me dizer qual é o output desse algoritmo. Então eu mudo a lógica disso daqui. Então, se eu queria ensinar um computador a ver um gato, eu dizia lá, se ele tiver o bigode, se ele tiver as orelhinhas pontiagudas. Aqui a lógica é diferente. Você fala, pega um monte de imagem, diz quem tem um gato, essa é um gato, essa é um cachorro, essa é um gato, é um cachorro. E aí um modelo matemático vai tentar descobrir para você qual é o padrão que faz a diferenciar um gato de um cachorro. E tudo é número. Voz é número. Então, quando você sai do analógico para o digital, tudo vira número. Uma imagem, ela vira número. Tudo vira número. O que é uma imagem? É uma sequência de números que a gente chama pixels. E vai de 0 a 255, ela pode ter 3 camadas, se fosse só preto e branco, ou se for colorida, que é red, green e blue. É uma matriz. Então, tudo vira número no final. E a partir do padrão que esses números é que a gente consegue desenvolver esses algoritmos, tá? Por que melhorou muito? Foram 3 fatores. Primeiro, transformação digital criando volume de dados. Então, o algoritmo baseado nas regras humanas, como vocês podem ver, ele tem um desempenho muito limitado. E, de fato, né, a diferença é muito, muito grande. Quando a gente vai para as técnicas de machine learning, e ela é boa para quando a gente não tem um volume de dados muito grande, você consegue melhorar bastante essa performance. Mas quando você vai para o Deep Learning, se eu tenho milhões de dados, 10 milhões de dados, de fato eu estou numa técnica muito robusta para trabalhar. Então, o primeiro é o tipo de processamento computacional que a gente conseguiu fazer, que ele é muito bom em fazer cálculo de álgebra linear, que são as placas que a gente usa para jogo, são as GPUs. Isso não existia há 20 anos atrás, ou era muito, muito fraco. Então, isso evoluiu de forma muito, muito assustadora. Outra quantidade de dados e outra é a própria evolução matemática, que é o que está mudando muito a forma da gente melhorar esses algoritmos. A gente, às vezes, tem muito dado agora, tem o processamento computacional, mas são algumas sacadas matemáticas que alguns gênios pensam que faz a gente mudar completamente o desempenho desses algoritmos. Aqui não passou, mas isso foi o meu mestrado, por exemplo, que é o que acontece. Um dos grandes problemas aqui é a quantidade de dados. Só que com as redes generativas, que é muito que está em voga, essa questão do ChatGPT, pela primeira vez eu consigo gerar dados sintéticos. Então aqui o que é que eu fiz? A gente tem uma limitação de tomografia de crânio com achado de AVC isquêmico. Então eu ensinei o computador a desenhar uma tomografia de crânio com achado de AVC isquêmico. Acredite, a imagem começa desse jeito, isso aí seria treinando, depois eu posso passar para vocês. E no final você tem uma tomografia bonita com uma variabilidade muito grande de tipos de AVCs, e com isso, eu com a linha de código posso fazer. Crie 10 mil tomografias de crânios com achados de AVC isquêmico, e com isso eu consigo melhorar muito a performance de algoritmo, se eu quiser fazer um algoritmo para poder identificar o volume de forma automática do tamanho do AVC, e aí eu preciso do número de dados, eu posso usar esse tipo de técnica. E aí com isso mudou completamente a gente ver que o maior desafio da gente era balancear esses bancos de dados para que a gente pudesse, de fato, criar esses algoritmos de forma mais robusta. Mas por que isso é importante? O grande movimento que a gente tem que fazer agora, de fato, é sair da medicina baseada em evidências, e ela permanece, ela fica junto com a medicina de precisão, que seria uma terceira geração, né? Medicina subjetiva, evidências e a medicina de precisão. Tudo isso pode combinar na personalizada quando a gente associa o design centrado no paciente.
Mas, basicamente, a medicina de precisão é a medicina baseada em evidências com braço de tecnologia. Quando a gente vai para a medicina baseada em evidências, como é que a gente faz o estudo? Separa 1000 para um lado, que é o controle, 1000 para um grupo de intervenção, e sempre tem aquele número P. Aquele número P representa que uma verdade não é para aqueles 1000 pacientes, mesmo o estudo sendo positivo. Então, eu fiz lá um teste de uma medicação antihipertensiva, porque só funciona para 70% dos pacientes? Porque existe um monte de variável que não foi considerado no algoritmo simples criado, que basicamente foi usa ou não usa a medicação, que pode ser colocado aqui. E esse é o tipo de lógica que a gente tem que inverter. Para Parkinson, a gente tem 4 categorias RONIAR. 1, 2, 3, 4. Alguém criou isso. Para insuficiência cardíaca, a gente tem NIRA. 1, 2, 3, 4. Cara, não faz... O que a gente tem em tecnologia não deveria nem mais fazer sentido, mas a gente vai evoluir, né? E existe um grande movimento de mudar todas essas classes que a gente tem, essas classificações, para coisas muito mais precisas. O que eu quero saber é para Vitor. Para Vitor, aquele paciente lá, por exemplo, se eu tive um AVC, o que é melhor para mim? AS 100mg, 300mg de ticagrelor? Ninguém consegue responder isso. A gente chegou no topo da medicina de evidências, por exemplo, algumas questões. E aqui talvez estejam uma das saídas, porque eu quero saber para o Vitor, que tem aquela idade, aquele perfil genético, qual é a melhor medicação para ele? E aqui, de fato, a gente tem uma mudança grande aqui de chave, tá? Acho que eu perdi um slide aqui, mas... como é a intuição daqui? Basicamente, para a gente criar um modelo, como é que o computador aprende? Você tem essa tabela que diz ali se o x é 0, o y é 2. Se o x é 2, o y é 4. Você criou essa tabela, você deu esses dados, né? Você pegou um raio-x e disse quem tem ou quem não tem Covid. E a partir desse momento, da mesma forma que a gente faz para entender essa regra, como a gente fazia na matemática lá no primeiro grau, é o que o computador faz. Só que existe realmente uma lógica matemática muito mais robusta para entender. Então eu começo a fazer. Se o x, e ele tem que procurar aquele valorzinho de A ou B, né, daquela função de primeiro ou segundo grau. Não sei se você lembra, x mais b. O objetivo dela é encontrar esses valores. Tá? Mas depois que encontrado, de fato, a robustez é muito grande. O que é que a gente tem feito, né? Então, assim, tem muitas coisas, muitos exemplos. Esse é um algoritmo dos mais robustos que a gente tem, que saiu vários papers, que é o Lunity. É uma startup que ela conseguiu performar, que é mostrando o médico sem o algoritmo e o médico com o algoritmo para detectar BRAFs na mamografia. Você vê que a curva ROC, como ela melhora aqui. Então, mais uma lógica naquele sistema de suporte à decisão. Esse aqui, por exemplo, é uma curva ROC inversa, né? Um menos curva ROC que eu consigo entender ali, acho que até um trabalho de sistema lá, né? De detectar melanoma ali por imagem, então visão computacional. Então, basicamente, o que é que você faz? Você pega várias imagens e alguém classifica pela biópsia o que é que deu positivo ou negativo. E vai lá, a biópsia desse é positivo, negativo, positivo. E depois você tenta treinar e encontrar a relação entre esses dados criando esse algoritmo. Algoritmo de imagem no AVC para fazer segmentação e suporte a decisão de forma automática. Identificação de nódulo no ultrassom também de forma automática. Esse aqui foi um algoritmo que a gente fez na DASA para fazer a quantificação objetiva da quantidade de vidro fosco ali no COVID, mas para qualquer doença parenquimatosa, para a gente entender o desfecho e poder criar outros algoritmos em cima disso, um algoritmo de visão computacional. Mas para fechar, quais são os desafios que a gente tem? O primeiro sempre é o tamanho do dataset, o tamanho desse banco de dados. Como eu falei, ele é diretamente proporcional ao desempenho do algoritmo. E é difícil conseguir isso. Cara, é difícil, né? Não é simples. Então, muitas vezes, quando a gente pensa em algumas doenças mais raras, às vezes você vai ter 1.500 casos no Brasil. E aí você tem que lançar mão de criar dados sintéticos ultra realistas para poder fazer um aumento aqui para 1 milhão de dados. Isso pode ter um monte de viés, e é por isso que é tão difícil, às vezes, criar esses modelos. O segundo é o balanceamento. Isso é super importante, também na lógica de doença rara. O modelo só performa bem quando a gente está treinando ele. Se você... Não adianta, por exemplo, eu ter um banco de dados para treinar, por exemplo, se tem um AVC ou não naquela tomografia, com 1000 tomografias normais e 10 alteradas. Existe um desbalanceamento no meu banco de dados muito grande. E isso faz com que ele erre ali de forma grotesca o desempenho do algoritmo. Então, eu preciso tentar equilibrar ao máximo. Não preciso, talvez, de 1000 tomografias normais e alteradas, mas se tiver pelo menos 600, 700, eu consigo performar. Mas, às vezes, a gente está diante de doenças ultra raras que a gente tem 150 casos no Brasil. Por exemplo, a ressonância para ataxia espinocerebelar ali, tipo 2, 3, 7 e 10, que são as mais comuns no Brasil, na neurologia. Cara, tem 30, 40 pacientes no Brasil. Como é que eu vou criar um algoritmo desse? Talvez não seja o caso de uso, tá? E o segundo é que são múltiplas variáveis. Então, assim, quanto mais variável eu coloco para treinar o algoritmo, mais difícil ele é de ser treinado. Então, se eu começo a colocar idade, sexo, peso,
comorbidades. Então, se eu for botando mais coluna ali no meu Excel, mais problema eu tenho para criar esse modelo, mais dado eu preciso para criar esse modelo. Então, como a gente lida, como os padrões são muito complexos na saúde, a gente quer lidar com múltiplas variáveis e isso acaba tornando um grande desafio no treinamento dos algoritmos. Então, a ideia aqui é que provocar mesmo, para vocês pensarem, quem tem tabela de Excel em casa, o que é que dá para fazer com ela. Às vezes dá para fazer mais coisas que a gente imagina. Tá? Obrigado. Obrigado, Vitor. O Vitor buscou aqui trazer para a gente um entendimento, né, de questões conceituais que são importantes para a gente começar a entender o que é a inteligência artificial e a sua própria complexidade, né, que se viu aqui, inúmeros fatores que definem o que vai ser produzido, a questão de o quanto esses dados que são colocados lá são dados adequados, mas a gente vai depois discutir mais isso aqui quando todos estiverem aqui adiante da gente. E agora eu vou chamar o Endrigo, Antônio Carlos Endrigo, né, conhecido como Endrigo, que ele é médico, cirurgião geral e atualmente ele é diretor de tecnologia da informação da PM, coordena a Comissão de Saúde Digital da MB e também junto comigo, presidente do Global Summit Telemedicine Digital Health, e o Dr. José Luiz Gomes da Moral, que é o presidente da PM, é nosso presidente de honra, né? Então, a gente tem aí trabalhado já há alguns anos juntos, né, de forma muito prazerosa, e o Rodrigo vai falar sobre um tema também que é tema extremamente importante e cada vez mais discutido, que é a interoperabilidade. O que esperar da interoperabilidade? Rodrigo, por favor. Obrigado, Jefferson. Bom, bom dia a todas e a todos. É um assunto aqui importante para a gente falar e eu fico feliz de poder falar junto com o Vitor aqui, porque tem muita relação do que o Vitor falou com o que a gente vai falar agora. Deixa eu pegar uma água aqui antes. Antes da gente entrar no assunto de interoperabilidade, o conceitos em ambiente de interoperabilidade, ambiente, inteligência artificial, vai ajudar muito a inteligência artificial. E alguns conceitos, não sei quem que domina muito esses conceitos de interoperabilidade, mas era legal compartilhar com vocês. Se fala muito de integração, e integração é totalmente diferente de interoperabilidade. Aqui, só como um exemplo nesse gráfico, a gente, se por exemplo tiver 5 sistemas, A, B, C, D e E, a integração ia gerar, no caso de 5, 10 integrações, interoperabilidade também 5. Só que se a gente partir para 30 sistemas, serão 435 integrações e 30 interoperabilidades, por conta desse barramento verde que vocês estão vendo aí. E uma vez feito isso, agiliza e facilita muito, não só o esforço para você ter os dados interoperáveis, como também a qualidade do próprio dado em um único ambiente. E quais são os níveis de interoperabilidade? Fundamental, estrutural, semântico e organizacional. Fundamental é quando a gente desenvolve os blocos de construção de informações em sistemas diferentes. Estrutural já é o formato, a sintaxe, a organização desses dados dentro de um ambiente. O semântico fornece modelos subadjacentes comuns e com codificação. Vocês vão ver mais para frente. Codificação é super importante. E por último, organizacional. Inclui organizações, governança, política, segurança de dados, aspectos legais e as entidades e indivíduos que vão usar esses dados. Bom, aqui tem uma pirâmide que a gente, na base dela, a linguagem natural, que é a que a gente usa no dia a dia, inclusive. Então, tem aqui 4 profissionais que usam, ou podem usar a linguagem natural. Um ortopedista, eu vejo uma fratura, o neonatologista, uma icterícia,
um pneumologista deve ser estertores de uma pneumonia e o radiologista, o cirurgião, vê ali uma apendicectomia que foi feito. A gente subindo na terminologia local, já tem outros termos, fratura de fêmur, fratura femoral, fratura de osso fêmur, icterícia, um recém-nascido ictérico, kernicterus, pneumonia, apendicectomia, excisão do apêndice e assim por diante. E o computador ele não entende esses termos, né? Podemos usar até inteligência artificial para identificar, mas para ter um dado mais estruturado, o exemplo aqui do SNOMED, ele é um código. Qualquer lugar do mundo, qualquer uma dessas doenças, esses casos que eu mostrei para vocês, ele tem um código específico. E também, se for usar o CID ou CIAP, também tem um código único e específico. É isso que a gente tem que fazer, estruturar os dados para tirar o melhor proveito e implementar a interoperabilidade. Dentro do contexto mundial, esses dados aqui que eu tenho é de um estudo do IDC, está bem pequenininho ali embaixo daquele gráfico, né? Que em 2018 a quantidade de dados que tinha no sistema de saúde era em torno de 1.218 exabytes, e com um crescimento anual em torno de 36%, sendo que em 2025, muito antes de 2030, que o Dr. Shaw comentou aqui que vamos entrar em colapso, vai chegar a 10.000 exabytes, 10.481. Muitos dados, né? E esses dados, infelizmente, poucos deles são utilizáveis, né? Esse estudo ainda mostra que só 20% desses dados, dessas informações que estão nesses sistemas de saúde podem servir para algum proveito. E no Brasil? Bom, no Brasil todo mundo sabe, não vou nem perder muito tempo com esse slide aqui, porque todos que estão aqui tenho certeza que sabem como que é o nosso ambiente. Totalmente fragmentado, sistema suplementar, sistema público, mais de 200 milhões de habitantes, sistemas, milhares de sistemas, e sistemas ainda com diversas versões que não falam entre eles, né? E muitas informações duplicadas no mesmo sistema e distribuída de forma totalmente irregular. Nós temos uma saúde fragmentada, usando esse comentário que o Dr. Shaw fez porque a fragmentação de dados ela já é patente. Ela já está. Só que além desses dados estarem fragmentados, o tratamento também é fragmentado. Nenhum profissional fala com outro profissional para passar alguma informação, o caso clínico ou o estado clínico de um paciente. E ainda em relação ao uso de padrões, nós temos aí uma extensa legislação. Quer dizer, o ambiente tecnológico hoje já existe tecnologia para a gente interoperar, já existe legislação para a gente interoperar. Eu chamo aqui até a atenção da LGPD. A LGPD ela regulamentou o uso de dado. Quando ela estava em discussão, ou estava para entrar em vigência, muita gente achava que a LGPD ia acabar com esse ambiente. Muito pelo contrário, ela até facilitou e ela agilizou o uso do dado. Então todo mundo sabe quando pode ser usar o dado. Se não usar de forma adequada, não pedir o consentimento de quem é o titular do dado, tem penalizações, enfim, regularizou tudo isso. E dentro do e-saúde, tem um capítulo que na frente tem aqui, para quem não conhece, tem um book do e-saúde que vai de 2020 até 2028, né? E ele tem um tópico que fala aí muito claramente sobre interoperabilidade, né? Sobre o uso das informações em sistemas de saúde, inclusive usando aí exemplo de outros países que estão muito à frente. O Canadá é um dos pioneiros, a Austrália é um dos pioneiros também na interoperabilidade de dados, e todos nós só conhecemos que a gente tem uma relação muito forte em termos do sistema de saúde com o Reino Unido, que é o NHS. Aqui só os tópicos, para quem não conhece, isso aí tem um e-book
no site aqui do Ministério da Saúde. Bom, e a adoção dos padrões, né? Bom, não vamos ler tudo isso aqui, mas só para vocês saberem qual o posicionamento do Brasil. No Brasil, a gente usa o padrão HL7, o V2, o V3, o SNOMED. A gente já se cadastrou para usar o SNOMED, e só que ainda o governo não incentivou, porque não adianta a gente se cadastrar para usar o SNOMED, a gente tem que criar uma estrutura para implementar o SNOMED em nosso sistema. E o padrão SNOMED não é um padrão que uma entidade privada compra, é sempre o governo. Nós estamos aí na batalha para isso termos um dia. O LOINC, que as medicinas diagnósticas aí há muito tempo brigam para se utilizar essa terminologia, mas ainda estamos longe disso. Bom, prós e contras sobre a interoperabilidade. Em termos gerais, a saúde, ela unifica as informações, tanto da saúde pública como saúde privada. A saúde pública está bem adiantada, embora o conjunto mínimo de dados hoje que tem são poucos. O paciente nem se fala, o empoderamento que a gente dá para ele, dele ter o dado com ele e não estar fragmentado em diversos sistemas, ajuda muito a ele compartilhar o seu próprio dado de saúde com os profissionais de saúde, o serviço de saúde que ele veio utilizar. O prestador de serviço facilita muito o desfecho clínico que ele se propõe a fazer. Questão legal, como eu já disse, nós temos aí a LGPD que já regulamentou o uso dos dados, e o serviço de tecnologia nem se fala. Só lembrando aquele exemplo que eu dei de integração. Você tem um crescimento exponencial quando você faz integração, só que quando você faz a integração, a interoperabilidade através de um barramento, o crescimento ele é aritmético. Eu tenho um quadrinho que eu fiz aqui que é bem legal, onde eu pego praticamente esses três atores: gestores, prestadores e beneficiários. Os prós, custos de serviços e custos assistenciais para os gestores. Os contras, risco de exposição de dados, porque tem que ter sistemas robustos de segurança da informação, que se por acaso ele, como em geral, ele é um controlador de dados, usando terminologia aqui da LGPD, ele tem compromisso com a guarda do dado. O pagamento de serviços sem os beneficiários é um contra. Os prestadores têm muitas facilidades, muitos benefícios. Eu vou pular isso aqui, gente, só deixar aqui registrado porque eu quero ir para esse daqui, que é o meu penúltimo slide, o último é o agradecimento. Tem esse quadro aqui que as oportunidades e desafios que a gente pode ter, só pegando esses dois atores: gestores, e eu considero gestores dos planos de saúde e prefeituras, e prestadores, de maneira geral, hospitais, laboratórios, clínicas e médicos. As oportunidades que a gente vê, já existem cases no mercado hoje, usando a interoperabilidade e desenvolvendo novos produtos do tipo que eu quero chamar a atenção de Value-Based Healthcare. A primeira vez que eu tive contato com Value-Based Healthcare foi em 2012, onde eu visitei um serviço na Suécia, em Estocolmo, e comentei deles virem para o Brasil, e eles recusaram terminantemente, porque não tem ambiente de informações de dados para poder implementar. Então, com a interoperabilidade, tanto gestores como prestadores de serviços, olhando a mesma base de dados, você tem condições de estabelecer parâmetros de desfechos secundários e o compromisso de trabalhar dentro desses parâmetros. Quando você tem um ganho na entrega da saúde, você pode ter um ganho financeiro maior, e em contrapartida, se você tiver uma perda, uma entrega de valor pior no desfecho clínico, você vai ter que dar um desconto, e é assim que funciona, e aí você tem uma possibilidade de compartilhar risco. Apenas como um exemplo de criação de novos produtos que pode ser criado com esse ambiente para gestores. Gestão de saúde populacional, nem se fala. A possibilidade de se entender qual que é os riscos que existem na minha carteira, já estão lá presentes, as doenças, os crônicos, doenças degenerativas e assim por diante. Predição de risco, você pode ter um filme do paciente,
do histórico dele e quais são doenças que ele, com os dados clínicos de exames laboratoriais, que ele pode vir a ter no futuro e poder atuar de uma forma mais rápida. E os desafios? Incorporação tecnológica. Aqui já foi falado que uma incorporação tecnológica, o Pedrotti comentou, ela não é substitutiva, né? Ela traz um custo e é a característica do nosso setor, e isso traz aumento do custo da saúde, e com todo esse ambiente que a gente pode criar novos modelos de remuneração, como eu citei. Por lado dos prestadores, há uma crescente demanda nacional, principalmente da parte de tecnologia, e isso não, a área de saúde ela é pujante, ela sempre desenvolve novos medicamentos, novas tecnologias, e isso é bom, é isso que a gente espera até, essa quantidade, essa constante inovação que nós temos, e para o prestador também é um desafio para ele, é uma oportunidade e um desafio de criar um novo modelo de remuneração, sair desse modelo que nós temos hoje, fee for service. Os desafios que acaba tendo a interoperabilidade para os prestadores de serviço é a questão da fidelização. Os prestadores hoje, o paciente ele tem os dados somente no único prestador, a saúde dele está toda entregue lá, e ele não tem às vezes a oportunidade de usar um outro serviço para conhecer, pode ser até melhor ou não, mas ele fica amarrado. Mas é um desafio que o prestador em algum momento vai ter que enfrentar quando tiver a interoperabilidade, esse compartilhamento de dados. A questão da resolutividade é uma coisa que me incomoda muito, porque a minha sensibilidade que eu tenho é que o serviço de saúde conhece muito os desfechos clínicos, seja o primário ou secundário. Porque o paciente muitas vezes some do consultório ou não vai mais no serviço, a gente não sabe se ele está curado, e se tiver curado ele não volta mesmo, porque ele não vai marcar uma consulta, ir no médico ou ir no hospital para falar, oi, estou bem. Ele não vai. Então a gente não sabe se o desfecho clínico que está sendo aplicado é eficiente, enfim. Se ele não gostou, também é ruim, porque não tem a oportunidade daquele serviço melhorar. E se fosse alguma coisa mais grave, é pior ainda, porque aquele prestador continua praticando aquele tratamento e o paciente cada vez pior com sua carteira. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar dentro do meu tempo. E por último aqui, o último slide, só para registrar aqui. Não tinha combinado com a Flávia, mas eu acho que ele ia gostar aqui de eu deixar registrado aqui a data do nosso evento em novembro. Muito obrigado, gente. A telemedicina e a saúde digital não é o futuro, é o agora. Nos últimos anos, o mundo mudou e a medicina se transformou. Hoje, a digitalização da medicina não tem volta. Ela veio para ficar e já ficou. Sabe por quê? Porque seu paciente mudou. E você, vai mudar? Participe da 5ª edição do Global Summit Telemedicine and Digital Health, o mais relevante evento de telemedicina e saúde digital da América Latina. São mais de 50 horas de conteúdo, palestrantes internacionais e nacionais em 3 dias de evento. Inscreva-se e garanta já o valor de primeiro lote. Faça parte da área que mais cresce no segmento da saúde. Obrigado, Endrigo. Eu vou de imediato já pedir para Posso só fazer um comentário? Claro, por favor. Por último, aqui, eu ganhei um presente aqui, que é esse livro, porque nós tivemos aqui a apresentação do Vitor, né, antes de mim, e ele falou de inteligência artificial. E eu agora aqui estou falando de, não é ciência de dados, né, mas é interoperabilidade. Então, tem um casamento muito bom aqui com o título do livro, Ana. A Ana é um dos capítulos aqui do livro. Obrigado, Rodrigo. Eu de imediato convido o Chau, o Vitor Pedrotti para sentar aqui na frente para a gente fazer um bate-papo e, por favor, já esquentem as suas perguntas. Vocês viram que, na realidade, a gente tem esse caminho, essa trilha que a gente seguiu hoje nas apresentações.
com muita coisa para ser dita. É claro, o objetivo aqui, sem dúvida, era apenas trazer algumas pinceladas e até trazendo essa informação, inteligência artificial e interoperabilidade são temas complexos, né? No Global Summit, nós criamos a estratégia que no dia 20, na segunda-feira pela manhã, nós vamos ter cursos que são cursos de nivelamento, seja de inteligência artificial, de telemedicina, telesaúde, para que os colegas e as pessoas que estão entrando, né, agora são neófitos nessa área, possam ter um entendimento de conceitos, aprofundar um pouquinho mais seu conhecimento e isso também facilitar o entendimento de palestras que vão seguir adiante durante o Global Summit. Vou me sentar ali do lado e vamos... Vamos para as perguntas. Eu vou primeiro aqui, já temos perguntas? Aqui, por favor, tem que ter um microfone. Deixa eu... Tá bem, não, é só isso, deixar à vontade de vocês perguntarem. Por favor, pode passar, depois falar seu nome e, se tiver interesse, a sua instituição. Bom dia a todos, eu queria parabenizar todas as exposições. Eu sou médico, meu nome é Onei. Eu queria fazer uma pergunta que pelo menos já há um tempo já vem me preocupando. Até onde as comunidades, tipo favelas, poderiam ser integradas da maneira, respeitando toda a complexidade, o número de população que habita nessas favelas, de que jeito elas poderiam ser integradas e nós poderíamos contar que em tudo que esses informes que isso vai começar a dar, que elas também estão fazendo parte da estrutura. Bom, inclusive na semana passada eu estava lá no Ministério da Saúde, porque eu faço a telesaúde desde 2007, tá? Então só para dizer que existe um erro de entendimento de dizer que o SUS não tem telesaúde, isso está errado. A telesaúde nasceu do SUS e eu fui um dos responsáveis pela escrita em 2007. E nós estamos conversando sobre a retomada da telesaúde e eu sempre digo, a estratégia para a população mais carente é diferente da estratégia para a saúde suplementar. Exemplo, talvez nas regiões de favela eu devesse criar o conceito de agente comunitário conectado. Ele tem um tablet e vai fazer a visita e estabelece a conexão. No município de Santos eu tenho o maior projeto de saúde nas escolas do Brasil, tá? Tá desde 2015, está na 9ª edição, tenho 805 alunos e são nas regiões vulneráveis. Então, a segunda forma de expandir para regiões carentes, saúde nas escolas. Você coloca, inclusive, unidades de apoio nas escolas, porque, em geral, as escolas têm a sua conectividade dos seus laboratórios de informática. E você usa dessa conectividade como uma forma de expansão. Então, você pode criar níveis. Agente comunitário de saúde conectado, interligado com a unidade básica de saúde, saúde nas escolas interligado com a unidade básica de saúde, e a unidade básica de saúde tem que ter a sua estação de telesaúde. É obrigatório. Então, você tem que formar uma rede. Portanto, a lógica tem que ser construída. Por isso que na minha apresentação eu disse, precisamos fazer inovações estruturantes e não inovação de empolgação. Por exemplo, eu vi um monte de cabines, apresentava para mim, isso não tem valor nenhum. É uma cabine, ele não está amarrado com uma ação estruturante. Tá? Então, para mim, é essa lógica, porém, você tem que formar um grupo especializado nisso. Tá? Esse grupo, ele funciona. E, por último, a questão da infovia, nós já estamos discutindo em 2010. Então, se você quer fazer algo para o SUS, faça com as infovias, tá? Tanto que em 2006, eu, professor Reinaldo Costa, que é atualmente diretor do Departamento de Saúde Digital, o Brusadinho, que está aqui, que era da Intel, nós já tínhamos lançado em 2006, na cidade de Parintins, o primeiro centro de telemedicina
em floresta tropical. Estou falando de 2006. Então, hoje não existe problema de conectividade. O que existe é uma determinação política. Tecnologia não falta. Tá? Então, só para provocar que é possível sim. E a sua pergunta é extremamente importante porque ela vem ao encontro do tema principal, ou pelo menos um tema que a gente quer chamar a atenção no Global Summit, que é a saúde digital para todos. Então isso é para todos, né? Para todo cidadão, independente se ele está no sistema suplementar, se ele está pagando do bolso ou se ele depende do Sistema Único de Saúde, se ele está lá no Brasil profundo, se ele está na floresta, se ele está em alguma outra região, né? E é interessante que existem algumas iniciativas muito bacanas, né, de startups. A SES é uma startup que procura levar, né, claro, de uma forma pontual, etc., esse cuidado, utilizando recursos humanos do próprio sistema de saúde, das universidades, das faculdades de medicina, para poder levar. Mas equidade é isso, e esse é um tema fundamental que a gente quer também poder discutir dentro do Global Summit. Nós vamos ter atividades específicas sobre o tema equidade, que é exatamente isso, poder levar a saúde digital para todos. E Jefferson, só colocar claro, uma coisa, é um ponto muito relevante que eu queria reforçar, 30 segundos do que o Chau falou, é esse conceito que eu gosto de passar todas as vezes, de que o problema não é tecnologia nova que está faltando, não é inserção de tecnologia, é processo e execução. Ou seja, precisa ter o desenvolvimento de processo para executar a telesaúde no SUS. Esse é o mais relevante. Não falta tecnologia, não falta conectividade. Esse é um ponto mais significativo que precisa ser trabalhado ao longo desses próximos anos em que isso vai ser implementado. E se eu puder complementar, a gente teria a necessidade também, né, de ter a estratégia, a decisão política, a competência de gestão, o recurso financeiro, são todas coisas que a gente precisa evoluir, e não só no digital, né? Porque o digital não vai resolver os problemas estruturantes do nosso sistema de saúde. O sistema de saúde precisa evoluir, precisa modificar, e o digital pode contribuir nessa transformação. Mas eu vou aproveitar aqui e fazer uma pergunta para o Vitor com relação à inteligência artificial, porque na idade tem muitas coisas que para os profissionais de saúde são incógnitas, né? Vem cá, afinal, eu posso confiar ou não? Né? A gente sabe que existem, se a inteligência artificial vai nos apoiar na questão diagnóstica, qual é a acurácia daquela informação? Ou seja, aquilo que ela está dando tem 100%, tem 90%, tem 80%, porque a tomada de decisão ela vai ter que ser do médico, vai ter que ser do profissional da saúde, né? Até por questões legais. Então, talvez o nome interessante seja esse, inteligência aumentada, e que o profissional de saúde, o médico, utiliza das informações da inteligência artificial para a tomada de decisão. Mas ele precisa saber se é diagnóstico, qual é a acurácia. Segundo, se é alguma coisa para apoio terapêutico, qual é a eficácia dessa solução. E a gente trabalha ali com uma informação que é a caixa preta, né, da inteligência artificial. Vem cá, como é que esse algoritmo, como é que essa metodologia utilizada chegou naquela conclusão? E às vezes a gente não entende o que acontece. E aliás, talvez parece que nem as próprias pessoas que desenvolvem entendem como é que a inteligência artificial chega lá. Então, Vitor, a questão é essa: como é que a gente pode, qual é a tua expectativa nessa evolução para que os médicos e os profissionais possam, olha, aqui eu vou utilizar a inteligência artificial, porque de uma maneira geral ela tem sido muito pouco aproveitada. Claro que na área de imagem ela teve um desenvolvimento muito bacana, mas e no resto, Vitor? Excelente pergunta. Eu vou até dar um exemplo aqui de alguns, assim, quando chegou a pandemia, eu comecei a ler os papers que tinha, e eu acho que faltou pessoas tecnicamente capazes de avaliar muita parte desses papers. Tem muita coisa publicada hoje que é até absurdo, e pessoas voltaram atrás para mostrar depois os erros que cometeram. Acho que é importante esse ciclo de aprendizado, né? Um exemplo clássico aí dessa caixa preta, por exemplo, quando eu falo caixa preta, é que a gente não consegue entender, a gente tem a entrada de dados, a gente tem a saída. Muitas vezes a gente não entende como esse algoritmo fez essas relações. Então, tem um exemplo muito clássico em um hospital, quando o paciente foi triado para o COVID, ele ia para uma máquina de raio-x, que a letra lá do R, do L, do direito ao esquerdo, ela tinha uma fonte específica. E quando ele não era treinado e acabava caindo no raio-x, ele não era triado para síndrome respiratória e caindo no raio-x, o outro raio-x, a fonte era totalmente diferente.
E aí treinaram o algoritmo e viram que o algoritmo acertava em 98% das vezes. Aí depois tem algumas formas de analisar essa caixa preta, abrir a caixa preta. Eles tentaram colocar quais são os pontos de maior diferença entre um raio-x e outro, e quando eles viram, estava tudo na letrinha R e direita e esquerda lá. Era porque um era triado e são raio-x com técnicas diferentes. Então, às vezes, o olho humano não vê, mas a densidade de cinzas é diferente. Então, tem que tirar esses vieses, né? Como você falou, o algoritmo sempre vai ser uma probabilidade. Não vejo isso mudando. Matematicamente, não tem como se mudar a princípio. E como é uma probabilidade, sempre vai ter que ter uma pessoa que pode ser culpada. A grande questão aqui que a gente se pergunta é quem vai ser culpado no final, né? Então, eu posso colocar uma decisão totalmente no algoritmo para decisão pura de saúde muito complexa. Para uma triagem, possivelmente. Mas para diagnóstico, eu tenho que ter um intermediário ali, que é o ser humano, até para ele poder ser regulado, etc, né? O que a gente tem ainda é uma tecnologia muito robusta, com milhares de casos de uso, infinitos de casos de uso, que infelizmente, principalmente aqui no Brasil, a quantidade de desenvolvimento em cima dos casos de uso são muito poucos. Então, vou dar um exemplo assim para provocar, tá? Mas o que a gente vê na neurologia é um dos principais. Então, o teclado que a gente usa no celular da gente é excelente para comunicar, mandar mensagem no WhatsApp. Mas a velocidade que você digita no teu teclado, o padrão de decaimento, quando comparado com indivíduos da tua mesma idade, pode ser um dos maiores preditores para Parkinson. Porque ele começa com bradicinesia, que é a lentificação do movimento. A mesma coisa, o mesmo teclado aqui, o padrão de fala que você, de linguagem, as palavras que você digita, eles criam um algoritmo super robusto para predizer a chance de você entrar no surto psicótico, ou até mesmo você está diante de uma mania, você está um paciente bipolar e você conseguir ciclar ele e conseguir entender esses padrões. Quando eu associo múltiplos sensores, para onde eu olho na tela, qual tipo de conteúdo eu uso na minha rede social, então a gente chama isso tudo de fenótipo digital. Quando a gente olha na literatura brasileira, cara, não tem nada ou quase nada. Então, e assim, são padrões que mudam, né? A gente chama de cross-validação. Então, os padrões de uma população europeia é um padrão totalmente diferente do padrão brasileiro. Então, a gente tem que retreinar esses modelos aqui também. Então, a minha questão aqui é que a gente tem muito sensor, muito mais do que a gente imagina, e a gente tem milhares de casos para fazer, e a gente está evoluindo muito lentamente, em detrimento do que eu gostaria de evoluir, sabe? Mas vamos chegar lá, até a era dos gêmeos digitais, que na aviação já está há um bom tempo, para a gente mudar um pouquinho essa questão preditiva na saúde. Obrigado, Vitor. São enormes desafios, né? E por isso é importante o desenvolvimento, por essas diferenças, né? Que uma solução digital feita num país para uma determinada população pode ser muito diferente o resultado se aplicado no Brasil. Então é importante que a gente consiga desenvolver talentos, gerar oportunidades, não só dentro da academia, mas também dentro das organizações, né? Como acontece na DAS, acontece no Fleury, em outras instituições, no Einstein, para que se possa então ter a geração de conhecimento e aplicações que sejam adequadas para a nossa população, para o nosso sistema de saúde. E aí, nessa complexidade, Endrigo, tem uma pergunta que, às vezes eu fico pensando, na interoperabilidade, quer dizer, é super bacana, eu sou o paciente, eu vou numa instituição, mas aquela minha informação muitas vezes fica naquela instituição e se eu vou noutra, é aquela história, né? Como é que eu consigo, o médico de lá, o atendimento naquele hospital consegue ter acesso a essa informação? Quer dizer, essa questão de se sair dos silos, né, de poder permitir que diferentes sistemas e equipamentos conversem entre si, né, que gerem então toda essa interoperabilidade, muitas outras coisas que o Rodrigo já colocou, mas também tem a questão do business, né? E, então a pergunta é um pouquinho chata, mas é assim, será que algumas instituições realmente querem fazer interoperabilidade ou preferem se manter fechadas para que não perca aquele paciente que está lá na sua propriedade os dados e vem aquela história toda, né, de quem é o dado, bom, é do paciente, mas na prática, como é que isso funciona? Então, dentro desse desafio, Endrigo, e talvez outros que você já colocou ali, como é que você vê o caminho para tentar superar essas questões que são muito peculiares, né, dentro dos sistemas de saúde? O Jefferson, começar pelo médico, né? O médico vai ficar, alguns provavelmente, extremamente desconfortável quando aqueles dados que estão com ele, que foram produzidos no ambiente do consultório dele, só ele e o paciente, começaram a sair dali e ser compartilhado pelo paciente em diversos sistemas de saúde. Isso aí já deve provocar
talvez uma mudança de comportamento do próprio médico, né? Mas o dado não é dele, o dado é do paciente. E aqui só lembrando que nos Estados Unidos, no final do ano passado, já foi publicado, não, entrou em vigência uma lei chamada de Cures Act, aonde é obrigatório com que todo prestador de serviço, aí estou falando de hospitais, médicos, laboratórios, clínicas, forneça para o paciente, ao final do atendimento, um sumário eletrônico do atendimento. É o paciente, e não precisa o paciente pedir, é obrigatório. Então, por quê? Porque se o paciente pedir isso para o médico, vai ser um constrangimento. Qual paciente tem coragem? Doutor, no final você pode me dar um relatório, um sumário do que o senhor escreveu ou digitou aí no meu prontuário? Ali já pode acontecer uma quebra de confiança. Então, vendo dessa forma, e outros pontos que você mencionou na tua pergunta, né, da dificuldade, lá nos Estados Unidos isso já é uma realidade. Aqui no Brasil existe um projeto de lei onde se discute esse ponto do compartilhamento de dados, né? A PM está envolvida nessa discussão, a gente tem que estar envolvido nisso, e vai mobilizar bastante a sociedade de uma maneira geral. Vai mobilizar médicos, hospitais, laboratórios, gestores, né? E isso vai ser bem interessante. Eu não sei o que vai sair do outro lado, mas vai ser bem interessante, e a gente quer aqui, como profissional da saúde, o melhor para o paciente. Acho que é claro para todo profissional de saúde o quanto que é importante você não ter a informação fragmentada. Usando tecnologias como de inteligência artificial, o quanto que o paciente e os serviços de saúde podem se beneficiar com acesso a essa informação. E a tecnologia para essa interoperabilidade, ela também já existe. Existem padrões internacionais. Aqueles documentos que eu passei ali num slide, são vários documentos, são leis do Ministério da Saúde, são do DataSUS, que definem quais são os padrões para interoperar dados. Então, quer dizer, o ambiente já está pronto, o que falta é vontade política. E vontade política, quando a gente fala de política, a gente pensa só em deputado, senador. Não, é vontade política nossa aqui, né? Do médico, dos dirigentes de hospitais, laboratórios e assim por diante. Sem dúvida, muito obrigado, Rodrigo. E na realidade esse é um ponto crítico, né? É a cultura, o mindset que permite que a gente possa evoluir nesse caminho e que também a gente consiga colocar isso na prática, né? Como coisas que o Chau comentou, hoje se paga a doença, né? Para se tratar a doença, mas não se paga para manter o indivíduo saudável, né? Então, o próprio modelo de negócio ele tem que modificar. Eu acho que nós temos uma última pergunta aqui. Tem lá, desculpa, desde a primeira etapa, por favor, sua pergunta. Bom dia, meu nome é Liris, eu sou estudante de medicina da Faculdade Santo Amaro e atualmente eu sou a presidente da Liga de Telemedicina de lá. Eu enxergo, assim, que eu faço parte de uma geração que nasceu, assim, na tecnologia. De alguma forma, a gente tem uma certa facilidade em manejar aparelhos ou até mesmo sistemas, mas quando eu olho para os estudantes de medicina, não só da minha faculdade, mas de outras faculdades que eu conheço, falta um pouco de interesse ou até mesmo conhecimento na área para gerar o interesse nesse tema. E aí me surgiu a dúvida quando o Sr. Chau falou sobre que daqui a 3 anos todos os R1 estariam operando, tendo aulas obrigatórias, mas daqui a 3 anos todos os estudantes continuarão se formando sem ter o mínimo de conhecimento ou básico sobre esse tema. Eu queria saber se existe algum plano ou alguma intenção de disseminar mesmo isso nas faculdades, porque acho importante, principalmente vendo assim entre meus colegas, que eles ainda acham que, por exemplo, teleconsulta pode ser feita pelo WhatsApp ou por Zoom. Então, isso é uma coisa que me preocupa quando a gente fala que as grandes empresas e hospitais estão implementando isso, enquanto as pessoas que vão operar vão se formar sem saber operar mesmo a plataforma, assim.
Não sei se eu me fiz entender. Sim, É que eu vou falar, porque eu reclamo para o Conselho Federal de Medicina e para a comunidade médica, que a comunidade médica é omissa durante 20 anos, porque nunca levou a sério a telemedicina. E por que eu falo 20 anos? Porque foi a resolução 643 que o Conselho Federal de Medicina já tinha reconhecido telemedicina. Hoje eu dou aula em 4 faculdades sobre telemedicina para a graduação e tem que ser obrigatório. Estudante não tem visão do futuro, tem que ser obrigatório. Na Faculdade de Medicina da USP, este ano, eu estou colocando a telemedicina distribuído em 4 anos. Primeiro ano é ensino ética digital, segundo ano é ensino legislação e o jovem doutor. No 4º ano eu ensino telepropedêutica, media training. E o 5º e 6º ano faço estágios, tá? Então eu acho que a matéria de telemedicina deveria ser obrigatória nas faculdades e hoje eu levanto 2 razões principais. Primeiro, que existe a Lei 14.510 que altera o SUS. Se o SUS foi atualizado, que reconhece a telesaúde, então é obrigatório que as faculdades ensinem sobre telemedicina e telesaúde, porque nós temos que ensinar sobre SUS. Mas como é há 3 anos, então estou levantando essa bandeira, questionando as faculdades que não ensinam. A segunda coisa que eu acho que é importante, eu sou presidente da BTMS. A partir de 1 de junho, eu vou começar a organizar webinars convidando gestores de faculdades para essa questão, como tornar obrigatório o ensino da telemedicina nas faculdades, né? Eu acho isso fundamental, então já está sabendo que a partir de 1 de junho vamos levantar essa bandeira e vou estar induzindo, inclusive, depois com a ABEM e com o Ministério da Saúde, porque aí você disse certo, estamos para formar 41.800 novos médicos ao ano. Eu só conheço 13 faculdades que têm matéria sobre telemedicina. Nós estamos na perspectiva de formar 40.000 novos médicos sem saber nada sobre telemedicina e eles vão improvisar tudo. E aí eu falei com o professor Jefferson e com o doutor Indrigo, que eu acho que nós devíamos trabalhar junto, a PM e talvez aí Einstein, que também incorporou o curso de telemedicina na graduação, nós devíamos unir e, no mínimo, estimular que tenha matéria obrigatória de telemedicina na graduação médica no estado de São Paulo. Eu acho que cada movimento é importante e se nós não alcançarmos até 2026 50% das escolas médicas que tenham telemedicina, não vamos construir nada bom para 2030. Vai ser tudo improvisado. Tchau. Você queria comentar, Pedotti? Eu queria fazer um rápido comentário. Eu gosto de ser um pouco polêmico às vezes. Eu não gosto muito de palavra obrigatório. Eu acho necessário, uma palavra interessante, por uma questão muito fundamental. O ensino médico, desde sempre, é lógico que ele passa por um processo teórico, mas sem o processo prático ele também não existe. Então, não adianta ter um curso teórico de telemedicina na graduação se não houver o curso prático. Precisa fazer para entender como é que funciona. O problema é que nós não temos serviços de telemedicina de uma forma tão ampla assim. A questão é, toda a cadeia precisa ser estimulada. Quando você estimula toda a cadeia, isso vai acontecer naturalmente. Todas as faculdades vão adotar, sabe por quê? Porque é mais barato. Você não precisa de espaço físico para você fazer um estágio de telemedicina em qualquer área que for. Então, acho que esse estímulo e você tornar as condições favoráveis para as faculdades privadas, públicas, seja lá quais for, de fazerem estágios de telemedicina, seja dentro das especialidades, seja como um corte específico,
Isso, você tornar essa atividade favorável é o que vai tornar isso disseminado de forma mais ampla. Eu acho que você, em vez de obrigar, você torna, não, é melhor para você. Faça isso, eu acho que é isso que vai tornar isso mais disseminado e mais amplo para todo mundo. Perdão, teu nome? Lise? Liz, eu acho que você tocou num ponto muito importante, que é uma preocupação de todos nós, principalmente quem tá, né, tem a sua atividade na área acadêmica. A gente tem aqui na PM um programa de educação em telemedicina e telesaúde, já com cursos que estão disponíveis. É só entrar no nosso site, são cursos à distância em telemedicina, teleconsulta. Tem o Só de Neuro, tem voltado para dermatologia, para oftalmologia, né, tem consultas específicas, etc. Mas, assim, claro que para mudar isso, há necessidade de mudança de cultura, e a mudança de cultura depende de vários atores trabalhando numa direção. Às vezes as coisas funcionam melhor quando vem de cima para baixo, né, top-down. Então, de repente, né, o Ministério da Educação define que dentro do currículo médico, né, é mandatório ou necessário, no caso, ter disciplinas ou conteúdos dentro do currículo, não como optativo, né. Mas também tem outros fatores, né, que, por exemplo, os próprios estudantes de medicina pressionando podem fazer mudanças. A existência de ligas voltadas para essa área é extremamente importante, é uma peculiaridade nossa do Brasil, né. Eu sou diretor de educação da International Society for Telemedicine and Health. A gente tem uma colega da UERJ que coordena a parte dos estudantes da Sociedade Internacional, e nós criamos um prêmio para que os alunos possam apresentar trabalhos. Isso é feito online, né? Tivemos ano passado, tivemos 3 vencedores. Esse ano já começa a rodar a partir do mês que vem, como estímulos, né? Então, tem alunos que percebem, assim como percebem outras necessidades, e vão atuar criando ligas ou desenvolvimento sozinhos. Mas uma coisa importante também é a cabeça dos professores, né? Porque para ensinar telemedicina e telesaúde na faculdade, tem que ter professores que sabem o que é isso e como ensinar. Então, nós temos que teach the teachers, né? Então, na realidade, é uma questão complexa e nós temos que ser mais ágeis, né? Então, é um caminho que a gente tem que trilhar. Vamos para uma última pergunta aqui, porque a gente já está bastante avançado no tempo. Por favor, seu nome? Doutora Shin, e cheguei, né, no ano passado, final do ano passado, do exterior dos Estados Unidos, e estou buscando a revalidação lá, e já passei uma das provas, e acontece que eu vi que o sistema aqui no Brasil precisa melhorar bastante, né? E a questão que eu acho que todos os pacientes têm o direito de, né, pedir para os seus clínicos, médicos, especialistas, sobre o estado, informações, se eles querem passar para outros médicos. Só que se os médicos clínicos, né, especialistas, não se sentem confortáveis ou desconfiados, eles podem solicitar a especialidade ou médico do outro lado, certo? E se eles mudassem para outro estado, eles são obrigados a informar pelos formulários e levados pelo paciente para outro médico clínico que será atendido lá, né? Então, eu acho que é um processo simples, não é difícil. Agora, eu acho que a telemedicina aqui no Brasil precisa realmente resolver muitos obstáculos, no sentido, porque tem violações, né, que o pessoal da internet comete. Então, são violações de LGBT. Então, a gente tem que atacar todas as causas. Se a gente não conseguir imaginar, né? Então, sabe, a extrapolação de informações do paciente para outros, né? É muito perigoso, principalmente financeiramente, né? Então, eu acho que isso é a questão de que a gente tem que analisar primeiro para a gente prosseguir mais, né? Muito obrigada. Então, obrigado pelo seu comentário. Bom, pessoal, agradeço muito a presença de vocês. A gente avançou no horário, mas acho que esse é um tema que atrai a muitos, né? Os que vêm e os que ficam têm muito interesse, e é muito gostoso a gente poder discutir, ter aqui a presença, então, de agradecer de novo a presença do Chau, do Pedrotti, do Vitor e do Endrico, né? Agradecer também o nosso time da PM, que dá esse suporte todo, a Flávia, que é a manager do nosso Global Summit,
e também a todos que nos bastidores aqui nos apoiam, e nós vamos ter sequência. No dia 20 de junho nós teremos um novo warm-up, que será, como eu falei lá no início, né, um warm-up liderado por mulheres líderes, né, trazendo temas também que são importantes nesse processo, e deixem nas suas agendas ali, reservado 20 a 22 de novembro, para estarmos juntos presencialmente lá no Global Summit Telemedicine Digital Health, no Centro de Convenções Frei Caneca. A telemedicina e a saúde digital não é o futuro, é o agora. Nos últimos anos, o mundo mudou e a medicina se transformou. Hoje, a digitalização da medicina não tem volta. Ela veio para ficar e já ficou. Sabe por quê? Porque seu paciente mudou. E você, vai mudar? Participe da 5ª edição do Global Summit Telemedicine and Digital Health, o mais relevante evento de telemedicina e saúde digital da América Latina. São mais de 50 horas de conteúdo, palestrantes internacionais e nacionais em 3 dias de evento. Inscreva-se e garanta já o valor de primeiro lote. Faça parte da área que mais cresce no segmento da saúde.